Graça e paz. Continuando aqui no estudo do livro de Gálatas aqui, na libertação por meio da graça de Deus, vamos agora para o capítulo 4 do livro de Gálatas, que diz assim, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quer dizer, a pessoa, ela é herdeira de uma grande herança, de uma grande fortuna. Mas enquanto ela é menino, ela não pode administrar aquela grande fortuna. Então ela está como? Está sob tutela de alguém. Então ela não tem aquela como que só, ela pode tomar as decisões próprias, porque ainda não está na idade. Então, esta está falando que o povo, no período da lei, é porque eram meninos. Por ser menino, não tinha compreensão exata das coisas, entendeu? Ainda que fossem herdeiros da promessa com Abraão, mas ainda não tinham consciência e nem sabiam da verdade, e eles estavam guardados até o dia de Cristo, até a época que Deus determinou. A lei foi um período entre Moisés e Jesus, até que chegasse Jesus. E no 2 diz assim, mas estava debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quer dizer, estava embaixo de tutores, estava embaixo de curadores, de mestres, de professores, de pessoas que mantinham a ordem sobre aquele menino, cuidador daquele menino, até a época até a época determinada pelo pai. Igualmente, hoje nós temos assim alguma coisa. O garoto, por exemplo, só tem maioridade a partir de 18 anos, que pode tirar a carteira de motorista, que pode assumir coisas maiores a partir dos 18 anos. Então foi determinado aqui pela lei aqui brasileira que a maioridade dele é a partir de 18 anos. Inclusive até a maioridade penal. Muitos fazem barbaridades aí na menor idade, não são punidos porque ainda não são maiores de idade. Então a lei, Deus determinou que este período entre Moisés e Jesus, eles estariam guardados quando o povo seguia a lei de Deus, essa lei que foi dada, eles estavam guardados até o período em que chegasse Jesus, que viesse o ministério de Jesus. Assim também nós, quando éramos meninos, está falando quando éramos, porque estava falando para pessoas que estavam em graça, que receberam o evangelho da graça, porque esses que estão no judaísmo, que estão na religião, ainda são meninos, ainda estão embaixo de curadores. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Por isso é que esses curadores, as pessoas entregam a vida para eles, eles mandam na vida da pessoa. Manda se você pode casar, o que você pode comer, o que você pode beber, aonde você vai. Tudo eles querem mandar na sua vida. Manda no seu dinheiro, quanto você tem que dar aqui, quanto você tem que dar ali, que você tem que ir para lá, que você tem que ir para cá. Eles fazem isso com as pessoas, mas as pessoas que estão embaixo da servidão, porque ainda são meninos. Então elas têm medo. Não, ele é autoridade, ele que está mandando. Eu tenho que obedecer à autoridade. Eles trazem sempre essa mesma conversa. Eu sou a autoridade. Quando lemos aqui atrás, no 3:26, que diz que todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Tem mais diferença. Ninguém pode ficar mandando na sua vida. Então você é filho de Deus como o outro que tem um título e acha que pode mandar na sua vida. Você é o mesmo filho de Deus. O único maior no corpo é o cabeça, que é Cristo. Estávamos reduzidos, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos deste mundo. Nesse mundo é que você vai para uma empresa, chega lá, você tem que obedecer tudo.
patrão fala, faz isso, faz aquilo, o chefe fala, faz isso, faz aquilo, aí é outra coisa, é empresa. E muitos querem tratar a igreja de Jesus como empresa. Como empresa, querem ficar mandando na vida dos outros. Mas aí o que Jesus diz aqui, o que diz aqui no 4 aqui, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, que muitos dos ensinos de Cristo estava sob a lei. Jesus viveu sob a lei. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, vigorava o ministério da lei. Não vigorava o ministério da graça. A graça veio após o sacrifício de Jesus, quando o véu do templo se rasgou. Quando Jesus falou, está consumado, o véu do templo se rasgou. Então ali se rasgou o velho, e dali para frente foi um novo, instituído um novo mandamento. Um novo testamento lavrado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Então vamos ler aqui de novo o 4 para entrar no 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso quer dizer o seguinte, Jesus cumpriu a lei, ele veio embaixo da lei para cumprir a lei em nosso lugar, para nos remir, nos limpar, nos lavar. Nós que estávamos embaixo da lei, para que, livres da lei, agora não mais embaixo da lei, nós recebêssemos a adoção de filhos. Então, quem está embaixo da lei ainda não recebeu a autoridade de filho. Ele continua escravo, continua lá. Por isso que a gente vê pessoas nas igrejas que não conhecem as escrituras. Ela entrega a sua vida a tutores. Entrega a sua vida aos homens, para que os homens digam para ela para onde que ela vai, se vai para frente, se vai para trás, se come, se bebe, se casa, se não casa. Ela tudo consulta ao homem. Por quê? Porque ela está embaixo da lei, ainda não é filho de Deus. Ela não recebeu ainda a adoção de filho. Ela ainda está debaixo, ainda que ela seja herdeira. Ainda que ela seja herdeira, mas só a partir do momento na qual ela recebe essa revelação da graça de Deus, recebe o conhecimento, então aí sim ela crê em Jesus Cristo e por crer no Senhor Jesus ela recebe a adoção de filho. Então ela recebe a adoção de ser irmão de Jesus, por meio de Jesus Cristo. Porque ela é inserida no corpo de Cristo. Ela já não é mais sozinha. Ela é uma mão que está no braço de Cristo. Ela é a mão de Cristo. Ela é o Cristo segundo a carne. Entendeu? Porque ela está no corpo de Cristo. Então esse ensinamento é maravilhoso para você saber quem você é quando você está em Cristo, está na graça de Deus. Maravilha, né? Então, essa mesma maravilha você deve compartilhar com outras pessoas. Deve levar as outras pessoas também a esse conhecimento para que elas sejam livres, ainda que elas estejam dentro de religiões na qual são cativas e são usadas e abusadas pelos homens. Tenha misericórdia também dessas pessoas e passe esse ensinamento para elas, porque Deus com certeza irá te abençoar muitíssimo. Toque aí também no joinha, dá uma curtida aí, para que o YouTube reconheça a relevância desse vídeo e possa também indicar para mais pessoas e esta mensagem chegar nas pessoas e muitos daqueles que estão até desigrejados, aí sem frequência, os chamados desigrejados, que não são desigrejados, são pessoas afastadas do sistema, e que hoje muitas vezes não congregam porque sabem do peso da religião, entendeu? E muitas vezes elas estão
é procurando a liberdade. E você, ouvindo aqui a liberdade que está na palavra de Deus, você pode passar esse conhecimento para elas e elas serem livres. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.